porque os jogos de antigamente parecem ser melhores e com um maior nível de dificuldade. E os jogos de antigamente possuíam um maior nível de dificuldade, todos nós já sabemos disso. Mas por quê? Tenho certeza de que quando você era criança, batia muito a cabeça com alguns jogos em específico, passando meses ou dias para zerar aquele jogo com seus amigos ou só. E a sensação de zerar pela primeira vez é uma sensação boa, e a cada vez que você zera um jogo diferente, aquela sensação de frustração passa e um sentimento de missão cumprida se instala. Diversão. Antigamente parecia que os jogos eram bem mais divertidos e engraçados, mas isso, infelizmente, é algo do seu psicológico. Hoje em dia temos diversos jogos divertidos para jogar sozinho ou com alguém. Mas por quê? Temos esse sentimento que os jogos antigos eram melhores que os atuais. O fator nostalgia, ele te incapacita às vezes, tornando a sua concepção sobre o que é bom questionável. E isso ocorre por conta daquela memória boa do passado no qual você tanto queria voltar. Quando somos crianças, temos um pensamento e sentimentos diferentes, pois tudo é novo e surreal para nós, tornando coisas simples em algo surreal na época. Me recordo a primeira vez que eu encontrei no GTA San Andreas, onde tinha um símbolo de 2 jogadores, e ficar feliz por poder jogar de 2. Ou quando eu joguei Lara Croft recentemente, me bateu uma tristeza e saudade da primeira vez que eu joguei, e ficava batendo cabeça com algo simples, mas que na época foi extremamente difícil para mim. Dificuldade. A maior parte dos jogos de antigamente eram difíceis por conta da falta de tradução ou a dublagem para o BR, o que influenciava em muito, já que eles mandavam um comando, mas infelizmente por não compreender o que estava escrito, não o seguíamos, tornando o jogo bem mais complexo e necessitando de uma atenção maior. Hoje em dia é normal pular cutscenes, porque você não precisa compreender a história para conseguir prosseguir no jogo. Sem falar no YouTube, você simplesmente pode pesquisar no YouTube e pronto, tá aí a sua resposta. Rapidinho você consegue passar no jogo. Sem falar que naquela época a maioria não tinha acesso a YouTube e ele também não era tão grande quanto é hoje em dia. Muitos gamers aprenderam outras línguas jogando, prestando atenção nas frases e assimilando uma coisa com a outra, indo no Google ou pesquisando no dicionário. Eu, como eu tinha meu dicionário, eu sempre dava uma olhadinha lá, já que eu não tinha celular na época. Sem falar que antigamente os jogos se deixavam bem mais largados. Hoje em dia, se você demorar muito tempo naquela fase em específico, vai aparecer um íconezinho pra você pular aquela fase. E isso é um pouco ruim porque torna algumas pessoas preguiçosas, acomodadas e sem paciência pra conseguir pensar por si só, tornando essas pessoas até frustradas quando não conseguem algo. Quando a gente não conseguia algo, a gente tentava no jogo até conseguir. Se não conseguia, parava um pouco e deixava pra jogar depois, e aí a gente conseguia. Jogabilidade. A jogabilidade dos jogos era bem mais complexa por conta da demora da resposta do controle. Lembra de falar, eu apertei, mas não foi? Pois é, meu amigo e minha amiga, era a resposta do controle. E existem vários motivos para o controle ficar assim, ou até mesmo o console. Até porque se o controle ainda estava funcionando, mesmo que fosse de uma maneira ruim, o seu pai e a sua mãe provavelmente não iria querer comprar outro. Nós sentimos que na hora da gameplay, os jogos de antigamente realmente eles eram mais complicados. Principalmente para crianças, porque a intenção justamente era essa, fazer você bater cabeça e não conseguir zerar e com isso não enjoar do jogo rapidamente. Isso é tão verdade que tem várias pessoas que não conseguiram zerar alguns jogos em específico, e só depois de alguns anos, já adulto ou adolescente, conseguiram retornar para aquele jogo e conseguir zerar. E até hoje em dia encontram algo no mapa de algum jogo ou algo que passou por despercebido por várias pessoas. Acessibilidade. Todo esse acesso que nós temos hoje em dia é ótimo e é necessário. Assim podemos fazer reclamações, sugestões de como pode melhorar o jogo. E apesar dessa facilidade de ser muito boa, essas reclamações e sugestões podem acabar não sendo do agrado de alguns. É notável que hoje em dia tem diversas pessoas jogando. Não é apenas um grupo em específico, mas sim várias pessoas diferentes. E com isso, vemos jogos com dificuldades duvidosas. Talvez isso ocorra também pelo fato de termos jogado esses jogos durante toda a nossa vida. E é justamente por isso que temos uma maior facilidade na hora de jogar, independentemente do jogo. Preste atenção que uma pessoa que está começando agora, obviamente não vai ser do mesmo jeito que você. Você jogou durante anos, passou anos da sua vida jogando aquilo ali, você já tem mais facilidade, independente do jogo. Entretanto, não significa que deveriam fazer o que fazem com os jogos, diminuindo a dificuldade.
deixando assim os jogos mais fáceis. Se eu e você não tivéssemos passado por todos aqueles procedimentos quando éramos crianças, jogando jogos que pra época eram sim extremamente difíceis, principalmente pra nossa pouca idade, não jogaríamos os jogos como jogamos hoje. Não seria como é agora. Então eu acredito que sim, que algumas pessoas têm que passar pelo mesmo procedimento. Ou, se simplesmente não consegue, parar de jogar e procurar outra coisa mais fácil de fazer. Ou outro jogo mais fácil. Games. Os jogos de antigamente eram bons? Claro, é óbvio que eram bons, mas não significa que eles são melhores que os atuais. E o fato é que isso sempre irá dividir opiniões. Os jogos antigos são ou não melhores que os atuais? Eles foram necessários para que os atuais se tornassem o que são hoje. Então, antes de falar que os jogos de antigamente sempre irão superar os jogos atuais, se pergunte se isso que você está falando é o fator nostalgia ou não. Porque é claro que sempre vai ter pessoas que gostam mais dos jogos de antigamente. Isso é um fato. Mas os jogos atuais merecem tanto hate assim. Apreciem mais os jogos. Não deixem que seu olhar apenas crítico torne o jogo horrível. Às vezes, você só precisa apenas se divertir e tentar parar de agir como se fosse um crítico. Porque nós sabemos que uma grande parte desses críticos não jogam o jogo por completo. Então, para de ser uma arromba, comece a jogar em vez de ficar frescando.